Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Célia Siqueira, bem-vindos. Hoje eu vou trazer para vocês a primeira peça do próximo kit da Ana, que é este casaco. Como vocês estão vendo, não tem a peça completa aqui, as roupas completas, mas vocês já viram na capinha aí, na thumbnail, a roupa pronta. Por quê? Eu estou gravando peça por peça. Sempre eu gravo todas primeiro para depois lançar para vocês. Aqui eu tô fazendo diferente. Tô gravando uma peça por vez, né? Mas quando chega aqui para vocês, já estão todas feitas. Então, vocês já estão vendo o resultado final pela foto, né? Mas esse kit eu tô dividindo em 4 aulas, justamente porque são peças diferentes, né? Tem detalhes diferentes. Eu tô fazendo bem detalhado para não ficar nenhuma dúvida. Então, vai ter a aula do casaco hoje, depois vem a da blusinha, depois a calça e depois o tênis. Para quem tá chegando aqui agora a partir desse kit, o corpo já está pronto, tem outros kits. Nós temos uma playlist que eu deixo na descrição do vídeo aqui embaixo, tá completa. O corpo da boneca ficou com 28 centímetros. Eu faço todo esse trabalho com a linha Anne e com a agulha 175. Uma pergunta que sempre fazem: se fizer com a linha amigurumi ou com outra linha, Charme, Bela, sim, a boneca vai ficar maior. Eu não sei dizer quanto maior, porque eu não fiz com esses outros materiais, tá? Mas vai crescer sim a boneca. Se essa tem 28 centímetros, você pode esperar aí de 35 centímetros para cima um pouquinho, tá bom? Se resolver fazer com outra linha, por exemplo, a amigurumi, a única coisa que você tem que se atentar é: fez a boneca com amigurumi, todas as roupas têm que ser feitas com amigurumi também, porque senão dá diferença, né? Eu tô falando isso porque tem pessoas que entendem isso, mas tem pessoas que têm bastante dúvidas ainda com relação à troca de fios. Ah, tem mais uma informação que eu não posso deixar passar. Esse cabelinho já tem aqui no canal, tá? Tô deixando aqui a foto para vocês da aula que vocês têm que chegar para fazer esse cabelinho, tá certo? Então é isso. Sem mais enrolação, vamos lá para o nosso passo a passo. Ó, nós vamos começar pela parte da frente do casaco, fazendo 23 correntinhas e deixando uma sobra de linha aqui que vai ser necessário para a gente costurar, tá? Então, 23 correntinhas, vamos pular a primeira e fazer um ponto baixo aqui na segunda. Vamos fazer um total de 18 pontos baixos. Feitos os 18 pontos baixos, nas 4 correntinhas que sobram aqui, nós vamos trabalhar ponto baixíssimo. Vamos fazer 4 pontos baixíssimos. 2, 3 e 4. Aqui vai ser a parte de baixo do casaco, aquela partezinha sanfonada, tá? Fazemos uma correntinha, viramos o trabalho. E agora, vamos fazer pontos baixíssimos, os 4, né, que fizemos no final. Vamos fazer aqui, mas pegando somente na alcinha de trás. Ó, 1. Esse inicinho aqui é mais enjoadinho, que tá mais fino o trabalho, mas vamos com calma. 3, 4. E seguimos fazendo 18 pontos baixos, até ali no final. Feitos aqui os 18 pontos baixos, a gente vai fazer 2 correntinhas para aumentar um ponto, tá? Vou virar o trabalho, vou pular a primeira, na segunda, vou fazer um ponto baixo e vou seguir
pontos baixos em cima dos que já tem. Então, eu fiz mais um, né? Fiz 2 correntinhas, virei o trabalho, pulei a primeira, na segunda fiz um ponto baixo. Então, vou seguir aqui, vai dar um total agora de 19 pontos baixos, e lá no final eu volto pra gente fazer os pontos baixíssimos. Feitos os 19 pontos baixos, agora, ó, pegando na alcinha de trás, vamos fazer 4 pontos baixíssimos. 2, 3, e o quarto, ó, ele tá escondidinho aqui. A gente levanta e faz o quarto ponto baixíssimo. Uma correntinha para virar o trabalho. De novo, pulamos a primeira, né, e vamos fazer 4 pontos baixíssimos. 2, 3 e 4. E vamos seguir fazendo 19 pontos baixos. Feitos os 19 pontos baixos, vamos fazer 2 correntinhas para aumentar mais um ponto. Vou virar, pular a primeira, fazer um ponto baixo na segunda. Então, agora, sequência, vamos fazer, contando com esse primeiro, um total de 20 pontos baixos, chegando lá no final, os 4 pontos baixíssimos. Fiz aqui os 4 pontos baixíssimos, lembrando sempre a cada virada uma correntinha para virar o trabalho. E vamos repetir, 4 pontos baixíssimos. Aqui, nós estamos começando a segunda carreira que vamos fazer 20 pontos baixos, tá? Aumentamos aqui para ficar com 20 pontos baixos, estamos voltando a segunda vez com 20 pontos baixos. Não tem mais aumentos. Sendo essa a segunda, nós precisamos fazer um total de 6, tá? 1, 2, temos que fazer mais 4. Então, eu vou fazer as 4, né? Essa segunda e as outras 4, retorno com vocês. Só lembrando, aqui no final, uma correntinha para virar o trabalho, e aqui no ponto baixíssimo também, uma correntinha para virar o trabalho. Quando eu tiver com as 6 prontas, retorno com vocês. Feitas aqui as 6 carreiras com 20 pontos baixos, no final a gente vai arrematar. Aqui também deixo uma boa sobra de linha, tá? Eu prefiro deixar umas sobrinhas para as costuras. Nós vamos fazer os 2 lados iguaizinhos, pode separar aí e fazer seus 2, tá? Já vou deixar aqui reservado. Nós vamos fazer agora a barrinha de lateral do casaco na frente dele, tá? Vamos começar aqui com 5 correntinhas, pular a primeira, já na segunda, ponto baixíssimo. Vamos fazer um total de 4 pontos baixíssimos. É esse ponto sanfonado todinho na lateral, só que deitadinho. Fiz os 4 pontos baixíssimos, uma correntinha para virar, e vou pegar na alcinha de trás, para fazer novamente 4 pontos baixíssimos. 2, 3, e esse primeirinho aqui, que é o mais enjoadinho, ainda mais aqui no início, 4. Uma correntinha para virar, sempre na alcinha de trás, fazendo 4 pontos baixíssimos. Eu já tô com o outro pronto, vou mostrar para vocês aqui, tá? Porque agora é só isso, sempre uma correntinha, vira o trabalho e faz 4 pontos baixíssimos. Deixa eu mostrar o outro aqui. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Como calcular o tamanho? Não preciso falar a quantidade de carreiras, porque isso vai variar de acordo com o ponto de cada pessoa. Você vai fazendo, ó, aqui onde a gente começou com 18 pontos, onde tem 20 pontos baixos, é aqui o ombro. Então, esse decotezinho aqui, a gente vai medir na altura aqui, na frente dos 18 pontos. E fazer até chegar no tamanho exato, olha lá, ó. Tá? Não tem como eu falar quantas carreiras,
porque tem ponto que vai ser mais apertado que o meu, tem ponto que vai ser mais frouxo. Então, é só você medir da barra aqui até aqui no finalzinho do lado que fizemos 18 pontos. Vou fazer o meu e já volto com os dois lados completamente prontos pra gente costurar, tá bom? Aqui, ó, já estou com ele finalizado. Eu vou pegar o lado de frente e aqui, ó, vou colocar em cima. A linha que eu vou costurar vai ficar viradinha pra parte de dentro, tá? Já tô com a agulha nela, ó, alfinetei aqui pra ficar a medição no mesmo tamanho. Por que que eu deixei sobrar a linha dos dois lados? Porque se a linha que eu coloquei aqui não der pra ir até lá no final, eu arremato no meio, pego a outra, costuro até o meio. Aqui, nós vamos pegar bem na beiradinha, pegando um pontinho bem fininho, ó. Não pega 2 pontos ao mesmo tempo, não. Vamos costurar indo e voltando. Como eu disse, se a linha não der até lá embaixo, você arremata no meio. Aí, na hora de arrematar, não arremata aqui no cozinho, não. Arremata aqui dentro, no avesso do casaco. É só isso aqui que nós vamos fazer. Eu já tô com o outro lado costurado, vou mostrar pra vocês, tá? Vamos fazer isso aqui até lá no final pra costurar esse cos na lateral do casaquinho. Ó, costurei aqui, pegando bem na pontinha, ele vai ficar desta forma, tá bom? Vou acabar de costurar o outro e a gente já fica com as partes da frente prontas. Então, aqui, ó, estão os dois costuradinhos. Na hora que a gente for montar o casaquinho, vai ser desta forma, tá? Vamos reservar. A parte de trás é bem mais simples. Nós vamos fazer aqui 25 correntinhas. Vou dar uma explicação básica, tá? Porque não tem aumento, não tem... É só fazer o ponto baixo e o baixíssimo. 25 correntinhas. Vamos pular a primeira e fazer 20 pontos baixos. Feitos os 20 pontos baixos, vamos fazer aqui os últimos 4 em ponto baixíssimo, para fazer aquela barrinha na parte de baixo do casaco. Uma correntinha, viramos o trabalho, pegando na alcinha de trás, 4 ponto baixíssimo, 2, 3, 4, e seguimos fazendo 20 pontos baixos. Então, agora, é só a gente fazer a largura total. Eu vou mostrar aqui para vocês como eu conto, que ao invés de contar por carreiras, aqui é a segunda carreira, né? Cada carreira, feita as 2 carreiras, vai ficar um bloquinho. Deixa eu pegar aqui, ó, a parte da frente. Como vocês podem ver, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 gominhos, né? São 10 carreiras. Aqui são os 3 gominhos de 20 pontos. Nós vamos fazer um total nas costas de 15 gominhos. Ou você conta igual eu conto aqui, 1, 2, 3, faz um total de 15, ou conta 30 carreiras. É só isso na parte das costas. 4 pontos baixíssimos e 20 pontos baixos. Fez uma correntinha, virou, 20 pontos baixos, 4 pontos baixíssimos. Uma correntinha, vira. Então, ou 15 gominhos, ou 30 carreiras. Vou fazer, quando tiver pronto, retorno com vocês. Chegando aqui no final, ó, é só arrematar, já vou mostrar para vocês. Ó, retinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Desse lado tá 15, tá? Do lado de cá vai dar 14.
Esse lado é o que vai ficar para fora do casaquinho. Então, tá pronta a parte de trás, que depois a gente vai unir dessa forma, tá? Agora, a manga, vamos trabalhar da mesma forma, só que vamos começar com 17 correntinhas, pular a primeira, fazer aqui 4 pontos baixíssimos, 1, 2, 3, 4, e seguir fazendo 12 pontos baixos. Vamos subir e voltar as carreiras, da mesma forma que fizemos a parte das costas do casaco, só que agora vamos fazer um total de 6 bloquinhos. Essa manga vai ser feita em 4 partes. Nós vamos fazer 4 partes iguais, começando com 17 correntinhas, fazendo o punho com 4 pontos baixíssimos e seguir o braço com 12 pontos baixos, ficando aqui no total com 18 bloquinhos, tá? Então, vai ser dessa forma aqui, ó. 18 bloquinhos, não, 6 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na manga, vão ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dos dois lados, tá? Para cada bracinho, vamos fazer 2. Então, aqui também não tem necessidade de eu gravar, porque o ponto vocês já sabem qual é. É só seguir e fazer 4 partes iguais a essa, tá? Já volto com as minhas 4 partes prontas. Aqui, ó, tô com 2 partes, que é de uma manga. Vou mostrar para vocês. Eu quero usar a cor Off-White. Eu não tenho Off-White na linha Anne, então eu tenho aqui na linha Cleia. Vou usar 2 fios, que fica na mesma espessura da linha Anne, tá? Porque eu não queria usar branquinho. Então, aqui, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma alcinha. Vamos esquecer os 4 pontos baixíssimos. Vamos deixar eles de lado. Vamos colocar aqui, ó, no primeiro ponto baixo. E vamos entrar com a alcinha, tá? Não trabalhamos nos pontos baixíssimos. Vamos fazer uma correntinha no mesmo ponto, um ponto baixo. E vamos aqui, eu vou aproveitar e prendendo essa sobra de linha, vou fazer 12 pontos baixos. Até ali no topo da manga, tá? Agora que estou com os 12 pontos baixos feitos, faço uma correntinha, viro o trabalho, vou pegar a outra manga e colocar junto aqui. Nós vamos unir, ó, pego um pontinho e um da outra manga. Vou fazer ponto baixíssimo para unir, mas sem apertar, tá? Vou unir agora os 12 pontos que fiz com o Off-White com 12 pontos da outra manga, fazendo ponto baixíssimos. E feito aqui o último. Vou cortar. Deixei uma sobra grande de linha aqui, para eu arrematar com cuidado, tá? Prendi. Agora que tá preso, ó, a gente só vai ajeitando aqui para ficar com essa risquinha. E vamos agora arrematar tanto o ponto Off-White, e eu vou mostrar para vocês como vamos unir aqui os dois lados, tá?
Então, aqui, ó, antes até de eu arrematar o off-white, eu vou unir o punho. Já tô com a linha na ponta aqui de um, vou pegar a pontinha do outro lado, bem na pontinha, tá? Pegando somente uma alcinha de cada ponto, indo e voltando. Vou fazer até chegar bem aqui perto do off-white. Aqui, ao chegar aqui, ó, eu passei 2 vezes e vou dar um nó falso. Para arrematar, eu volto com ele um pontinho aqui e dou um outro nozinho falso, que é passar a agulha dentro da linha. Antes de eu cortar, ah lá, tá bem fechadinho, ficou a união certinha. Agora, podemos arrematar esse off-white da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Vou cortar aqui. Tá pronta. Já temos as 2 manguinhas. Agora, eu deixei as manguinhas reservadas. Vou pegar a parte da frente com... as 2 da frente com a das costas do casaco, para unir o ombro, tá? Vou reservar essa aqui primeiro. Aqui, ó, eu tô da forma certinha. Aqui é a frente e aqui é a frente das costas. Eu vou ter que colocar frente com frente, tá? Para depois virar. Vou prender o ombro aqui da mesma forma que fiz ali no punho da manguinha. Somente a partezinha do ombro que a gente levantou até ficar com 20 pontos, tá? Essa partezinha aqui não. Nós vamos costurar até aqui, então. Indo e voltando, pegando bem na pontinha. Mesma coisa que eu estou fazendo aqui desse lado, depois vocês vão fazer do outro, tá? É só ir voltando aqui. Pegando bem na ponta, que aí a costura fica delicada, não fica bruto do outro lado quando a gente for virar. Ó, aqui eu vou dar o ponto invisível, né? Dar um nozinho escondendo. Volto aqui um pontinho para dar mais um. Antes de cortar, eu faço 2 nozinhos falsos assim, para garantir que não arrebente. A gente nem vê o nozinho aqui. Então, ó, na hora de virar, é só a gente acertar aqui com a mão, vai ficar dessa forma, tá? Vou fazer o outro ombrinho e já volto com vocês. Agora que os ombros estão costurados, antes da gente prender as mangas, nós vamos fazer um acabamento ali no decote. Vamos fazer aqui uma alcinha. Vamos pegar aqui, ó, de frente, tá? Vamos esquecer essa barra, vamos pegar aqui do lado dela e vamos colocar a alcinha. Levantamos uma correntinha e no mesmo ponto, um ponto baixo. Só que nós temos que tomar cuidado, olha, em cada bloquinho, que foram, na verdade, 2 carreiras, aí sim a gente vem e faz um ponto baixo. Tô aproveitando e prendendo essa sobra de linha aqui por alguns pontinhos. Para não precisar arrematar, né? Eu posso só cortar. Ó, estou caminhando aqui. Quando chegar aqui nas costas, aqui foi aonde eu costurei, tá? Eu vou fazer um pontinho aqui, para não ficar esburacadinho. Chegando aqui nas costas, aí sim, olha, nós temos uma quantidade grande de pontos abertos. A gente não vai fazer ponto baixo entre um e outro, é só dentro do bloquinho.
ele vai dar uma franzida, tá? Ó, fiz um, no próximo bloquinho aqui, faço outro, no próximo, outro, é justamente para juntar mais a golinha, para não ficar larguinha. E vou fazendo um a um. Tá vendo? Ele vai dar uma juntadinha nos pontos aqui. Agora, é só seguir fazendo até na outra pontinha. Agora que cheguei aqui, vou fazer uma correntinha, virar e voltar fazendo pontos baixos. Vou fazer, então, 2 carreiras de pontos baixos, né? Foi a primeira e agora essa segunda aqui. Voltar fazendo os pontos baixos. Agora que a segunda carreira de ponto baixo está completa, ó, uma correntinha, vamos virar o trabalho e vamos dar o acabamento final aqui, que é voltar fazendo pontos baixíssimos. Também sem apertar, ó, eu levanto, eu puxo a alcinha, levanto ela e depois passo. Puxo, depois que passo, tá? Só para ele fazer esse acabamento aqui. Vamos fazer até o finalzinho da gola e ali já podemos arrematar. E depois, aí sim, opa, nós vamos voltar prendendo as mangas. Agora que eu tô aqui com a golinha, né? Essa falsa golinha, só para dar um acabamento pronto, ó. Ela ficou mais juntinha aqui, como eu disse. Deu uma fechada, né, na gola. Então, aqui nós vamos abrir o casaco, deixar ele aberto assim. Vamos pegar a manga. Ó, aqui é a frente, aqui o avesso. Vamos colocar aqui, frente com frente. Essa partezinha que eu fiz com off-white vai dar o meio certinho aqui com o ombro. Eu vou pegar um alfinete, só prender aqui. E agora aqui não tem segredo, tá? Na hora de costurar, ó, eu vou aproveitar uma linha que tem aqui e a outra que tem aqui. Vou costurar daqui pra cá e depois a outra daqui pra cá. É da mesma forma que já fizemos no ombro, indo e voltando. Indo e voltando, pegando bem na pontinha, sem esticar a manga, tá? Ó, a gente acerta ela aqui, não estica não. E vamos costurar a manga aqui de pontinhos, indo e voltando. Já volto com ela costuradinha pra vocês. Estou aqui com as 2 mangas costuradas. Agora, eu só vou mostrar pra vocês. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Costurar da mesma forma, tá? Pegando só na pontinha, vamos costurar as laterais da manga e do corpo. Somente isso. Já volto com ele costuradinho. Vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz. Pega na pontinha, vai e volta com bastante cuidado e vamos fazer toda a lateral de manga e corpo. Tô aqui com o casaquinho todo costuradinho, prontinho. Então, aqui, ó, eu não vou colocar nada que esse casaquinho vai ser usado aberto, tá? Mas, quem quiser colocar o botão invisível, né, aquele colchete, pode colocar 1, 2 e um terceiro aqui no meio, tá? Dá para colocar 3 para fechar. Ou, se você quiser usar aquele fecho que abre, né, que abre aqui embaixo, também pode costurar por dentro aqui, fechando. Vai achar daquele fecho grande, né? Não acha pequenininho assim. E o fecho tradicional, que você pode... Ele não abre aqui embaixo, mas você vai colocar ele aqui preso, costurar os 2 lados e vestir o casaco por baixo, tá? Eu vou vestir ele aqui na boneca para vocês verem. E na próxima aula vem a blusinha por baixo. Por isso, esse é o motivo de eu querer usar ele aberto, não colocar nenhum acabamento, né? Porque eu já vou fazer a blusinha, que vai ser uma peça coringa, uma blusinha neutra. Vou fazer, inclusive, com off-white, que pode ser usada em outras peças também. Já volto com ela vestida para vocês verem.
Ó, prontinho, tá certo? E eu espero vocês então no próximo vídeo. Ah, continuem deixando ideias aí embaixo que eu tô gostando, tá? E mais pra frente vai vir o outro modelo de casaco com capuz que foi sugerido por uma querida inscrita aqui do canal. Só que esse vai ser mais pra frente, porque por ser de capuz, eu vou precisar mudar o cabelo. Esse tipo de cabelinho aqui não fica legal, né, um capuz, ficaria só como enfeite. E eu quero fazer um cabelo que dê para usar com capuz também, né, para usar o capuz aqui na cabecinha. Então, tô esperando mais ideias de vocês, porque eu tô adorando, tá joia? Um beijo e até o próximo vídeo.